Olá pessoal, eu sou a professora Thaís e estou aqui para mais uma aula de matemática. Nessa aula nós vamos falar sobre um assunto novo, vamos falar sobre gráficos, tá? E eu não esqueci que vocês receberam como atividade para fazer na aula anterior um RA bem divertido. Nós vamos falar sobre ele. Então, nessa aula nós vamos conhecer gráficos e fazer a atividade da página 79. Então, não foi esse o RA que vocês usaram para se divertir e fizeram a atividade que eu sugeri na aula anterior? Então, vamos ver. Aqui é para você fazer uma pesquisa ou você responder do jeito que você quisesse, tá? Eu também me diverti com esse RA. Então, o que eu fiz? Eu pensei nas pessoas que eu conheço, que tipo de animal elas gostam. Para algumas eu tive que perguntar, outras que eu conheço muito bem eu não precisei. Então, das pessoas que eu conheço, quantas gostaram de gato? Ah, foram bastante, então eu fui marcando. A minha filha, a amiga da minha filha, eu tenho 3 amigas e deu 5 pessoas que eu conheço que gostam de gatos. E cachorros, eu tenho muitas primas que têm cachorro. Então eu lembrei de todas elas e coloquei 7. E peixe, o meu marido adora peixe. Então eu coloquei um voto. Eu não conheço ninguém que tenha hamster e não lembro de ninguém que goste de ave. Eu já fiquei curiosa para ver como que ia ficar o gráfico. Olha que legal! Esse aqui é um tipo de gráfico que lembra o que para vocês? Uma coisa boa de comer? A pizza! Esse é chamado gráfico de pizza. Vocês vejam que as pizzas não estão do mesmo tamanho. Por que será que as fatias da pizza não estão do mesmo tamanho? Tem uma fatia ali que é bem fininha, tem uma pessoa que não está com muita fome. E tem uma fatia que está grande, maior que a metade da pizza. Na verdade é que as divisões dessa pizza mostram quantas pessoas gostam de cada animal. Então vejam ali, a cor que representa o peixe, que eu falei que era uma pessoa só, é o roxo, por isso a fatia está bem fininha. E o gato tem mais gente que gosta, ficou com um pedaço maior da pizza. E o cachorro, que a maioria gosta, ficou com uma fatia bem grande, tá? Mas esse aqui não é o único tipo de gráfico que a gente pode comparar as coisas. A gente pode escolher outros tipos. Ó, as mesmas informações que eu marquei na primeira tela vieram aqui representadas de um jeito diferente. De qualquer maneira, eu ainda consigo saber qual é o animal que menos pessoas gostam, entre as pessoas que eu conheço, é o peixe, porque ficou uma coluna bem curtinha. E o que eles mais gostam é cachorro, ficou com a coluna maior. E gato, que era o que estava no meio, ficou com uma coluna menor do que a do cachorro. E tem um outro tipo de gráfico, que esse é o gráfico de barras. Também representa a mesma informação. Se eu procurar o animal que tem menos gente que gosta, eu vou achar o peixe. E daí, vocês gostaram? Os gráficos de vocês ficaram parecidos com o meu? Será que o animal que mais gostam entre as pessoas que vocês entrevistaram, ou até no número que você chutou, foi o cachorro? E de repente vocês não colocaram nada. Vocês viram que teve animais que não receberam votos? Vocês viram o que aconteceu com os gráficos por causa desses animais? Olha aqui, ó. O hamster e a ave nem aparecem no gráfico de pizza. Por isso que a gente pode usar esses 3 tipos de gráficos. Eles trazem as informações de maneiras diferentes. Vamos falar um pouco mais sobre gráficos, tá? Olha aqui o texto que tem no livro. Os gráficos são usados para exibir os dados numéricos de uma maneira visual.
Você olha e não precisa calcular nada. Visualmente você já percebe qual que é o maior, qual que é o número menor, tá? Se tem números iguais, se tem alguma informação que o resultado é zero. O gráfico permite que você veja isso de forma visual e mais fácil. O que tem em um gráfico que é importante, tá? Então, no segundo parágrafo ali, fala das legendas. Eu já vou explicar o que é isso. Nas legendas, que fazem parte dos gráficos, inserimos as informações que explicam os dados do gráfico. Elas normalmente estão localizadas e destacadas na parte superior do gráfico, tá? Esse gráfico que tem aqui na figura, que fala de livros, gibis, jornais e revistas, tá? Então vamos ver o que fala sobre ele. Observe o gráfico a seguir, que a Adriana, dona de uma banca de revistas, fez com base em uma pesquisa de opinião para saber o que os seus clientes gostam de ler. Então a Adriana perguntou para os clientes dela que tipo de coisa eles gostam de ler. Perguntou se eram livros, gibis, jornais ou revistas, tá? Vocês vejam que no gráfico a gente já consegue ver que jornais foi o que foi mais votado pelos clientes da Adriana. Mas será que a gente ia saber isso se a Adriana não tivesse feito o gráfico completo? Já pensou se a Adriana esquece de escrever essas palavras aqui? Como é que eu ia saber qual que era o mais votado? A Adriana foi lá e escreveu. A primeira coluna fala dos livros, a segunda dos gibis, a terceira dos jornais e a quarta das revistas. Agora ficou fácil para a gente saber as informações que estão ali. Por isso que é importante a legenda, tá? Essa informação que tem no gráfico. E aqui na parte de baixo nós temos uma informação numérica. Então eu posso ver que jornais, por exemplo, veio até aqui esse risco que representa 160. A gente pode concluir que 160 clientes da Adriana gostam de ler jornais. E os que a leitura que eles gostam menos é livros. Aí a gente olha aqui e vê que está aqui, a barra vai até a linha que marca o número 100. Se a gente não tivesse essa informação numérica embaixo, a gente conseguiria saber qual que era o mais votado, o menos votado, mas a gente não ia conseguir saber quantos clientes tinham votado em cada tipo de material de leitura. Então, por isso que é muito importante que o gráfico esteja completo, para que as pessoas que vão ler a informação consigam entendê-la, tá? Em resumo, analisando o gráfico, podemos tirar algumas informações, como os jornais são o que os clientes mais gostam de ler. Muito bem. 120 clientes preferem gibis. Vamos lá ver gibis. A barra vem até o número 120. Então, essa a informação que a gente consegue tirar sobre os gibis. E o total de clientes que leem livros e revistas é 240. Como assim? Nem tem o número 240 ali. Vamos ler a frase de novo. Livros e revistas. Livros são 100 pessoas que gostam de ler. Revistas são 140. 140 mais 100 dá 240. Por isso é que foi colocada essa informação, tá? A gente já viu aqui. Agora vamos fazer uma atividade sobre gráficos. Vamos ver se vocês entenderam bem como que os gráficos funcionam. Você já ouviu falar de um tipo de gráfico que é chamado de pictograma? Bacana esse nome, né? Nele, em vez de utilizarmos quadradinhos para representar os dados, utilizamos desenhos. O pictograma a seguir foi feito com base em uma pesquisa referente ao mês de aniversário dos alunos de um terceiro ano. Em seu caderno, transforme o pictograma em uma tabela. Antes de transformar na tabela, vamos analisar o gráfico.
Por que eles dizem que em vez de quadradinhos? Porque foram colocados, desenhados uns bonequinhos representando cada aluno. Então vejam lá no mês de janeiro, a gente tem 3 bonequinhos na coluna. Isso representa 3 alunos que fazem aniversário no mês de janeiro. Lá no mês de setembro, a gente só tem um bonequinho. Então é só um aluno que faz aniversário no mês de setembro. Então essa que é a diferença do pictograma. O pictograma a gente usa desenhinhos, imagens para representar as quantidades, tá? Olhem que tem uma legenda. Vocês vejam como é importante a legenda, que é a informação. Deixa eu mudar a cor aqui do meu. Ó aqui, ó. A pessoa que fez esse gráfico colocou uma legenda querendo dizer que cada desenhinho representa um aluno, tá? Outra legenda importante aqui é o título do gráfico, para a gente saber que é do 3º ano, não é do 4º, não é do 5º, tá? E os nomes dos meses aqui embaixo, tá? Com essas informações, a gente agora pode fazer uma tabela, que é o que pede ali. Transforme o pictograma em uma tabela. Vocês podem desenhar no caderno de vocês. A tabela tem que ter 12 linhas para cada um dos meses do ano e mais uma linha para o título de cada coluna. Então, aqui nós vamos ter os meses e aqui o número de alunos que faz aniversário naquele mês. Tá? Eu vou fazer que nem foi feito ali, vou pôr uma abreviatura do mês para ficar mais rápido. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. E será que vai caber tudo? E agora? Como que nós vamos completar? Nós vamos contar em cada coluna quantos alunos fazem aniversário naquele mês. Então, janeiro temos 3 e fevereiro 0. Março 4, abril 5, maio 0, junho 0, julho 3, agosto 2, setembro 1, outubro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, novembro 4 e dezembro 2. Vocês fizeram no caderno de vocês também? Viram que bacana que ficou? A gente conseguiu transformar um gráfico em uma tabela, tá? O próximo exercício é esse aqui. O professor da turma do 3º ano fez uma pesquisa sobre a profissão que os alunos gostariam de ter quando forem adultos. E ele organizou os dados em uma lista, agrupando as respostas. Complete a tabela com os dados da lista. Ó, outra maneira de organizar é a lista e ela pode ser transformada em uma tabela, tá? Então, vamos completar aqui. Professor, a primeira profissão é professores, depois aqui vem médicos, médicos,
bombeiros, cientistas, advogado, ficou certo? Advogado. E a última, que eu não lembro, é músicos. Agora vamos colocar as quantidades. Ó, 12, 5, 3, 12 já está lá, 5, 3, querem ser bombeiros, 7 cientistas e um advogado, 7 cientistas, um advogado e 6 querem ser músicos. Agora, a gente pode construir um gráfico de colunas com essas informações. O que tem que fazer? Só colorir a quantidade de quadradinhos, de retângulos, conforme o número em cada tabela. Esse desenho aqui representa uma professora. Então, vamos ver lá. O professor são 12. Vamos ver se eu consigo pintar aqui. Então, eu vou pintar 12. 1, 2, 3, 2. A minha pintura não vai ficar muito boa, de vocês vai ficar melhor aí. Ó, eu consegui até sair fora do quadradinho. Mas vocês vão pintar muito melhor. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12. Tá. A próxima é médico, é bombeiro. Bombeiro é 3. 1, 2, 3. Médico é 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cientistas 7. 7 é um pouco para cima de 5, ó, gente. 2 para cima. Eu vou começar daqui para lá para ficar mais fácil. 6, 7. Advogado é 1 e músicos são 6. 1, 2. Bom, se alguma dessas profissões não tivesse ninguém respondido, tivesse sido o número 0, a gente não colocaria, não pintaria nenhum quadradinho, tá bom? Agora que vocês viram alguns tipos de gráfico, a tarefa de vocês vai ser a seguinte: vocês vão procurar na internet, em livros, em revistas, até no próprio livro de vocês, tipos diferentes de gráficos. Procurem e observem, analisem esses gráficos e vocês podem descobrir em cada gráfico qual que é a legenda, quais são as informações importantes que se não tivesse, vocês não iam entender o gráfico. Então a tarefa fica sendo essa, tá? Fazer uma pesquisa sobre tipos de gráficos. Atividade de casa, pesquisar tipos de gráficos. Obrigada pela atenção, pessoal. Espero que vocês encontrem bastante gráficos e tragam para a gente analisar alguns modelos na próxima aula. Um abração para vocês.